Colossenses, capítulo 1. Depois da oração da pizza, uma sugestão para o domingão à noite. Vamos lá, Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, a partir do verso 9. Colossenses 1, a partir do verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar mais uma vez. Deus, louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesta noite, de poder abrir a Tua palavra, expô-la, e que o Espírito Santo do Senhor esteja falando aos nossos corações, e a nossa oração, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto me impressiona demais, porque a palavra de Deus nos diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo conserta as nossas orações. E o ministério da oração, o ministério da intercessão é algo tão importante, meus irmãos, de maneira que duas pessoas da Trindade têm o ministério da intercessão. Não apenas o Espírito Santo intercede por nós, mas o Senhor Jesus, ele intercede continuamente a favor da igreja, continuamente a meu favor e a seu favor. E esse texto que nós lemos aqui é um texto onde Paulo ora, mas diferentemente daquilo que convencionalmente ou costumeiramente se caracteriza as nossas orações, Paulo faz uma oração totalmente diferente daquelas que nós estamos acostumados a fazer e a ouvir. Ele ora de uma maneira diferente, é uma oração carregada de conteúdo, carregada de desejo, carregada de vontade, para que aqueles irmãos vivessem na totalidade da vontade de Deus. É uma oração de um pastor que não conhecia aqueles irmãos, porque Paulo não plantou a igreja de Colossos, mas ele toma conhecimento de que aqueles irmãos estavam sofrendo ameaças, de que aqueles irmãos estavam progredindo, mas apesar do progresso deles, algumas pessoas se introduziram dentro da igreja de maneira a comprometer o desenvolvimento espiritual daqueles irmãos, e Paulo, ele toma conhecimento da situação, ele toma conhecimento de que aqueles irmãos estão caminhando e desenvolvendo na fé, no amor e na esperança. Do verso 3 até o verso 8, essas três virtudes aparecem aí: fé, esperança e amor. Paulo elogia esses irmãos por estarem caminhando, desenvolvendo nessas qualidades. Por isso que ele começa o verso 9 dizendo: por essa razão. Que razão é essa? A razão do progresso desses irmãos, a razão do desenvolvimento desses irmãos, mas não apenas pelo desenvolvimento espiritual deles, mas pelo risco que eles estavam correndo de dar ouvidos a determinadas vozes e, fazendo isso, terem o seu desenvolvimento espiritual comprometido. Por isso que ele faz uma oração para que esses irmãos não estagnassem na vida espiritual. Por isso que ele ora para que esses irmãos não paralisassem, não se conformassem com a sua performance, no sentido de, puxa vida, caminhamos bem, estamos bem espiritualmente, não precisamos crescer mais, não precisamos melhorar mais. Paulo não se contenta com isso. Ele está satisfeito pelo desenvolvimento e pelo progresso espiritual desses irmãos,
mas ele ora para que eles desenvolvessem mais. Ele ora para que eles crescessem mais. Ele ora para que esses irmãos pudessem viver cada vez mais plenos do conhecimento de Deus, da vontade de Deus e do agradar a Deus. Que oração, irmãos! Que oração! Por isso que eu acho que nós temos aqui um exemplo de oração, uma oração por avivamento, uma oração por plenitude, uma oração total. E eu queria extrair daqui, meus irmãos, algumas lições importantíssimas para a minha vida, para a sua vida, acerca daquilo que estava presente no coração de Paulo e que deve estar presente no meu coração. Coisas pelas quais eu e você precisamos orar. Oramos, meus irmãos, às vezes de maneira muito superficial. E eu ouvi um pastor uma vez, o reverendo Ludigério, dizendo que pelo fato de nós não conhecermos a palavra de Deus, há determinadas orações que configuram-se como verdadeiras blasfêmias a Deus. O não conhecer a palavra de Deus, o não conhecer a Deus, faz com que nós oremos de maneira a não promover a glória de Deus e a sua santidade. São orações que estão mais carregadas de coisas estranhas, de afirmações estranhas, porque nos falta o entendimento e o conhecimento. Então aqui nós temos um exemplo de uma oração que deve ser seguida, de conteúdo profundo, doutrinário, teológico, mas sobretudo de desejo de que aqueles irmãos vivessem plenamente para agradar a Deus. Eu quero extrair daqui, irmãos, 4 coisas acerca do que eu aprendi, acerca do que o Espírito Santo ministrou ao meu coração ao preparar esse texto. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, que deve estar presente na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada cristã, na nossa vida devocional, na nossa vida litúrgica, é que nós precisamos aprender a orar constantemente. Notem que Paulo começa o verso 9 dizendo o seguinte: bom, as informações que Epáfras me passou me dão conhecimento de que vocês caminham na fé, de que vocês caminham no amor, de que vocês caminham na perseverança, mas desde que eu tomei posse dessas informações, eu estou orando constantemente. Olha o que ele diz: desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. Oração constante, ele não cessava de orar por eles. E é a mesma coisa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios 6:18. Se você ler esse texto, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, a oração não visa mudar a mão de Deus, mas a oração visa transformar o meu coração. A oração visa, evidentemente, a intervenção de Deus na história, mas a oração, ela faz com que o meu coração esteja também na história de Deus. A oração, ela visa não apenas a intervenção de Deus na vida dos outros, mas a oração visa também a intervenção de Deus na minha própria vida. A oração visa não apenas mudar o outro, melhorar o outro, mas a oração tem como objetivo mudar o meu próprio coração. Você ajoelha-se de um jeito, meu irmão, mas você levanta mudado, porque enquanto você ora, o Espírito Santo ministra no seu coração. Enquanto oramos, o Espírito Santo trabalha na nossa alma. Enquanto oramos, o Espírito Santo nos consola. Enquanto oramos, o Espírito Santo nos transforma. Enquanto oramos, o nosso coração vai se conformando ao coração de Deus, à vontade de Deus, e nós vamos tendo discernimento e percepção espiritual diferente daquela que nós tínhamos antes de orar. Desde que Paulo tomou conhecimento da situação daqueles irmãos, ele ora constantemente a favor deles. Ele não cessava de orar. Ele não desanimava da sua oração. E o Senhor Jesus, por tantas vezes, nos ensinou a orar sem esmorecer. Ele nos ensinou a orar constantemente, perseverantemente. E aqui Paulo nos ensina isso, que a minha vida e a sua vida precisa ser caracterizada por uma vida de devoção, de oração constante. Constante. Segunda coisa que eu aprendo aqui no texto é que Paulo ora para que aqueles irmãos, eles conhecessem plenamente a vontade de Deus. Olha, meus irmãos, a quantidade de expressões que dá ideia de totalidade que aparece nesse texto.
Se você grifar aí na sua Bíblia a quantidade de vezes que aparece pleno, toda, inteiro, norteia todo o texto. É uma oração de totalidade. É uma oração que visa ver aqueles irmãos, aquela igreja vivendo na totalidade da vontade de Deus. E Paulo, ele ora para que aqueles irmãos conhecessem plenamente a vontade de Deus. Ele nos diz assim: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de quê, irmãos? De pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora presta atenção, essa palavra pleno significa encher, significa levar a bom termo, significa ser controlado por. A ideia aqui, meus irmãos, é de que aqueles irmãos pudessem ser controlados pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. A ideia aqui é de que aqueles irmãos, a tomar conhecimento cada vez mais da vontade de Deus, eles vivessem cada vez mais ajustados à vontade de Deus. Como, por exemplo, Paulo, ele disse assim lá em 1 Tessalonicenses: portanto, a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então Paulo está orando para que esses irmãos fossem controlados pela vontade de Deus. Trata-se aqui, meus irmãos, de um conhecimento que é capaz de transformar a vida. Trata-se aqui de um conhecimento detalhado, meticuloso acerca da vontade revelada de Deus. Que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. E aqui, queridos, só pode transbordar do conhecimento de Deus quem procura se aprofundar no conhecimento da vontade de Deus revelada. Como que você vai crescer no conhecimento da vontade de Deus se você não lê Bíblia? Como você vai crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus se o nosso conhecimento da vontade revelada de Deus, ele é pequeno, ele é tênue? Por isso que o apóstolo Pedro disse assim: mas crescei no conhecimento e na graça de Deus. Então, Paulo está orando para que esses irmãos fossem tomados dessa plenitude do conhecimento da vontade de Deus, e ele usa duas expressões aqui. Ele diz em toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria é a aplicação desses princípios à vida diária de forma geral. Sabedoria significa isso. Significa aplicar o conhecimento à vontade de Deus às diversas situações da vida. Habilidade de fazer o uso dos melhores meios a fim de atingir o mais alto alvo, que no caso, uma vida para a glória de Deus. Sabedoria é de conhecimento amplo, de conhecimento geral, mas quando ele diz de percepção espiritual, ele está se referindo aqui à capacidade que nós temos de aplicar a sabedoria que nós temos às situações específicas da vida. Sabedoria geral, o discernimento e a percepção espiritual, ela é de natureza específica. É a aplicação da sabedoria a assuntos específicos. É a aplicação da sabedoria em áreas específicas. E esse entendimento e essa percepção espiritual, meus irmãos, ela é proveniente do Espírito Santo, por isso que ele diz em entendimento espiritual. Então Paulo ora para que esses irmãos fossem tomados do pleno conhecimento da vontade de Deus, e ao tomar conhecimento do pleno conhecimento da vontade de Deus, eles vão aplicando esse conhecimento à sua vida diária. Porque Bíblia é para ser vivida. A Bíblia não tem como finalidade dar informação. A Bíblia não tem essa finalidade. A Bíblia não é para dar informação. Não basta apenas conhecer. Não basta apenas saber, porque saber, irmãos, qualquer um pode conhecer, qualquer um pode saber, qualquer um pode procurar conhecer a palavra de Deus, mas o conhecimento que a Bíblia está se referindo aqui é um conhecimento prático da palavra de Deus. E é por isso que Paulo diz que ao tomar conhecimento, eles aplicassem esse conhecimento à vida diária. Por isso que o verso 10 ele diz assim: primeiro vem o conhecimento, e depois do conhecimento ele diz no verso 10, a fim
de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo, olha mais uma vez, no pleno conhecimento de Deus. Então, meus irmãos, ele ora para que esses irmãos, eles conhecessem plenamente a vontade de Deus, e ele ora para que esses irmãos vivessem inteiramente para agradar a Deus. Olha que expressão preciosa que aparece nesse verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Precisamos levar em consideração aqui o que estava se passando nessa igreja. Porque os falsos profetas, eles estavam atraindo as pessoas com a sua oferta de conhecimento espiritual, mas de um conhecimento que não se relacionava à vida. Era apenas a gnose, visava apenas passar informações, visava apenas dar informações, mas não visava informações que fosse capaz de transformar, de reger a vida, de moldar o caráter, de estar presente na vida diária desses irmãos. Paulo está aqui combatendo, Paulo está defendendo a fé, está mostrando para esses irmãos que o conhecimento que nós temos de Jesus é um conhecimento prático, não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento abstrato, é um conhecimento que transforma o coração, é um conhecimento que transforma a vida, é o conhecimento que faz de nós pessoas melhores. Por isso, vivendo inteiramente para o seu agrado, conhecimento e obediência andam juntos. O que muda a minha história e a sua história não é o que eu sei, mas é aquilo que eu decidi fazer. E de posse do conhecimento de Deus, de posse da revelação de Deus, eu procuro viver esse conhecimento na minha vida diária. De posse daquilo que a Bíblia diz acerca da maneira como o marido precisa viver, da maneira como a esposa precisa se comportar, da maneira como os pais precisam tratar os seus filhos, da maneira como os filhos precisam tratar os seus pais, da maneira como nós devemos ser como cidadãos, como trabalhadores, como empresários, como pessoas da sociedade, eu vou aplicando o conhecimento de Deus a todas as situações da vida. Bíblia é isso. Bíblia não visa apenas dar informação, mas ela visa transformar o meu coração. Por isso, como cristãos, nós somos chamados a viver de modo consciente com a nossa identidade com o Senhor que nos salvou. Queridos, e a mesma expressão que aparece, por exemplo, lá em Filipenses 1, verso 27, onde Paulo disse assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Meus irmãos, a doutrina correta leva-nos a uma conduta correta. A doutrina correta leva a uma conduta correta. Mas uma doutrina herética leva a um comportamento esquizofrênico também. Paulo está combatendo aqui os falsos ensinamentos. Paulo está mostrando aqui que o verdadeiro conhecimento é aquele que transforma a vida, faz de nós seres humanos melhores, faz de nós pessoas que procuram viver para o inteiro agrado de Deus. E essa expressão inteiro, meus irmãos, é resultado do conhecimento adquirido, onde nós passamos a viver inteiramente para Deus. Sabe o que o texto está dizendo? Que não dá para servir a Deus pela metade. Deus não quer a metade do seu coração. Deus não quer um quarto do seu coração. Deus não quer apenas um compartimento da sua vida. Se Deus não... Deus é egoísta, viu, irmãos? Nesse sentido aqui, no bom sentido da palavra. Ele quer tudo para Ele. Ele quer tudo para Ele. Ele não quer apenas parte do seu ser, Ele quer todo o seu ser. Ele não quer apenas metade, 50%, Ele quer totalidade. Ele quer 100%. Por isso que o apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Ou seja, a ideia de totalidade. Todo o meu coração é de Jesus. Por isso que a Bíblia diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E a Bíblia faz uma promessa que Deus daria-nos novo coração. E Deus não quer 50% da sua vida, meu irmão.
Deus não quer 30%, Deus não quer 70%, Deus não quer 80%, Deus não quer 90%, Deus quer 100% da minha vida. Ele quer 100% da sua vida. Por isso que Paulo ele ora para que esses irmãos vivessem 100% para agradar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Que bênção. Nós temos que ser crente mais para fazer essa oração. Senhor, me abençoe, porque eu quero ser 100% do Senhor. Você já orou assim? Eu quero ser 100% do Senhor. Só 80% que é do Senhor, ó Deus. Eu quero ser 100%. Eu quero ser totalmente do Senhor. Nós oramos pedindo tantas bênçãos, meus irmãos, mas nós nunca oramos pedindo para que Deus trabalhe em nós de maneira a tomar todo o nosso coração. Paulo está orando para que esses irmãos fossem 100% de Jesus. E a gente vê algumas camisas, né? 100% de Jesus. Não tem esse negócio assim? 100% de Jesus. E outro já diz assim, é fácil carregar Jesus no peito, mas difícil é carregá-lo no coração. Então, querido, Paulo está orando para que esses irmãos vivessem para o inteiro agrado de Deus. E aqui ele nos dá 4 áreas da nossa vida onde nós expressamos que nós vivemos inteiramente para agradar a Deus. Olha as expressões que aparecem aí no desenvolvimento desse texto. Ele ora para que esses irmãos vivessem inteiramente para o agrado de Deus. Como que nós vivemos inteiramente para o agrado de Deus? 4 coisas que ele nos dá aqui. Primeira, frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. Primeiro a sabedoria, depois o andar, para depois trabalhar. E é por isso que Paulo disse assim, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Paulo está nos dizendo aqui que a salvação, ela não é a causa da salvação, mas ele diz que um crente regenerado, ele pratica boas obras. Crente que nasceu de novo, só é crente se nasceu de novo, né, gente? É uma redundância aqui, né? Desculpem aí. Mas o crente, ele é praticante de boas obras não como resultado, não como a causa da sua salvação, mas como resultado da sua salvação. E Paulo diz, como que nós vivemos para o inteiro agrado de Deus? Frutificando em toda boa obra. Teve um autor, que é John MacArthur, ele disse o seguinte, que boas obras podem ser também levar pessoas a Cristo, louvar a Deus, ofertar financeiramente, viver piedosamente, demonstrar atitudes santas e praticar as boas obras. Somos salvos para as boas obras. E Paulo disse aqui que viver inteiramente para o agrado de Deus é frutificar em boas obras. Mas há uma outra maneira, ele diz, e crescendo novamente, no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, meus irmãos, não existe conhecimento espiritual à parte de Deus. E a ideia aqui é de um amor que nós devemos ter pela palavra de Deus, de um desejo profundo de obedecer a Deus, de um desejo profundo de viver cada vez mais perfeitamente, santamente, para a glória de Deus. Crescendo, frutificando, crescendo, são 4 gerúndios que nós temos aqui. Frutificando, crescendo, sendo e dando graças. 4 gerúndios aqui, preciosos, como evidências desse viver inteiramente para o agrado de Deus. Primeiro, praticando boas obras. Segundo, crescendo no conhecimento ou no pleno conhecimento da vontade de Deus. Uma fé crescente, um grande amor pelos outros. Irmãos, crescimento. Como nós precisamos disso? Mais uma terceira área aqui, onde ele diz acerca desse viver inteiramente para o agrado de Deus, que é sendo fortalecidos, sendo totalmente fortalecidos. O verso 11 diz assim, sendo fortalecidos com todo poder. Se você ler Efésios capítulo 6, Paulo disse assim, quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe por que eu e você não vencemos determinadas batalhas? É porque nós não somos revestidos do poder. Sabe por que nós não vencemos a luta contra determinados pecados? É porque nós não estamos revestidos do poder. É por isso que nós perdemos determinadas batalhas da nossa vida. E Paulo está orando
para que esses irmãos fossem plenamente ou totalmente fortalecidos, segundo a força da sua glória, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3, 16 a 20. E Efésios 6, 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestimento de poder. Mas, queridos, ele nos dá aqui também duas coisas dentro desse revestimento. Ele diz, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Notem que nós precisamos dessas duas coisas por uma razão muito simples. Perseverança, meus irmãos, leva em consideração situações difíceis e duradouras da vida. É uma enfermidade que não sara facilmente. Uma enfermidade com a qual, às vezes, as pessoas vão ter que conviver durante longos anos da sua vida. Situações aflitivas que se instauram na nossa vida e que se prolongam. Só precisa de perseverança quem convive com situações aflitivas, difíceis e duradouras. É a graça, meus irmãos, de perseverar na realização da tarefa confiada por Deus, apesar das dificuldades e das provações. Não basta caminhar apenas a metade, é preciso perseverar até o final. Jesus disse assim, é na perseverança que ganhareis as vossas almas. Não basta perseverar até o meio do caminho, é preciso perseverar até o fim. E a perseverança só é exigida quando nós estamos em contextos e situações difíceis da vida. Mas ele diz, com toda longanimidade. E a longanimidade aqui, meus irmãos, se a perseverança está relacionada a situações difíceis da vida, a longanimidade ela está relacionada a pessoas difíceis da caminhada. Precisamos da perseverança porque convivemos com situações difíceis, mas precisamos da longanimidade porque nós lidamos com pessoas difíceis. E às vezes quem é a pessoa mais difícil de nós lidar com ela, irmãos? Eu mesmo. Eu olho no espelho e eu penso, rapaz, você é complicado demais. O sangue de Jesus tem poder da sua vida. No caso da minha, irmãos, da minha vida. Longanimidade, ela é exigida para fazer-nos suportar pessoas difíceis. E ele diz que nós precisamos fazer isso com alegria. Oh, coisa boa. Perseverança, situações difíceis, longanimidade, pessoas difíceis, e fazer isso com alegria. Oh, irmão, você é difícil demais, irmão, mas louvado seja Deus pela sua vida. Com alegria. O Paulão é 10, irmãos. O apóstolo Paulo é maravilhoso. Mas eu termino aqui, irmãos, essa parte antes da aplicação, acerca de uma quarta área, onde Paulo diz que nós devemos viver para o inteiro agrado de Deus, com alegria, dando sempre graças. Verso 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A ideia aqui, meus irmãos, é que nós precisamos agradecer com alegria no coração. Essa é a ideia. Por isso que o dando graças, ele vem antes da alegria. A ideia aqui é que com alegria, é essa a ideia do texto, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Ou seja, meus irmãos, é agradecer continuamente, mas com alegria no nosso coração. E por que nós devemos fazer isso? Por que nós devemos agradecer sempre com alegria no coração? Paulo diz, porque Deus vos fez idôneos. A parte que vos cabe no reino, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz.
E essa palavra idôneos, ela dá a ideia de suficiente. Ou seja, Deus pegou pessoas indignas e transformou-as em pessoas merecidas dessa herança. Não merecíamos por nós mesmos, passamos a merecer por causa de Jesus. A herança que nos cabe. O povo de Israel tinha uma herança terrena, a terra de Canaã. Mas nós, irmãos, temos uma promessa de uma herança espiritual. De uma herança espiritual. No Antigo Testamento o povo possuía uma herança terrena, que era a terra de Canaã. Mas os cristãos hoje têm uma herança espiritual em Cristo. Em Cristo. E é por isso que ele diz que vos cabe da herança dos santos na luz. E aqui nós temos a qualidade desse reino de Deus, porque luz simboliza santidade, luz simboliza verdade, luz simboliza amor, simboliza a glória, simboliza a vida, luz simboliza o próprio Jesus. Irmãos, uma oração para que aqueles crentes vivessem totalmente, plenamente para agradar a Deus. E eu termino aqui, queridos, fazendo apenas 2 considerações acerca disso, do que nós falamos aqui. Primeira coisa, meus irmãos, que eu aprendo aqui para a minha vida, é que nós precisamos tomar cuidado, presta atenção, com os ladrões da nossa devoção e da nossa alegria. Paulo, ele está combatendo aqui os falsos ensinamentos. Paulo está combatendo pessoas que estavam se introduzindo dentro da igreja, que estavam ensinando determinadas coisas, e ao ensinar determinadas coisas, poderia comprometer profundamente o desenvolvimento espiritual daqueles irmãos. Com isso eu aprendo, queridos, que nós precisamos tomar cuidado, porque o que não falta ao longo da nossa caminhada são os ladrões da alegria e da nossa devoção. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com os falsos ensinamentos. Precisamos estar atentos àquilo que as pessoas estão ensinando. Vivemos na era da informação, vivemos na era da globalização, onde as informações são passadas de maneira tão rápida, de maneira tão acelerada, e às vezes nós não paramos para pensar na qualidade dessas informações. E Paulo está combatendo aqui aquilo que teria a capacidade de minar, de drenar a espiritualidade daqueles irmãos, roubando-lhes a devoção e a alegria. Mas eu acrescentaria também, meus irmãos, cuidado com os ladrões da alegria, chamado críticas. Cuidado com os ladrões da alegria, chamado desânimo. Cuidado com os ladrões da alegria e da devoção, que pode ser um mal sofrido, uma enfermidade, uma situação aflitiva, um momento de angústia da sua caminhada, que chegou, que alojou na sua vida, que alojou na sua casa, e que tem roubado do seu coração o prazer de se alegrar em Deus, de servir a Deus, de cultuar a Deus. Cuidado. Mas eu acrescentaria também, cuidado com a distração. Você se vê tão envolvido com esse mundo moderno, que não tem tempo mais para se dedicar a Deus. Queridos, o cristianismo ocidental está se transformando num cristianismo egoísta, onde o que pesa e o que conta é o meu bem-estar, os meus interesses, e o que sobra, quando sobra, é para Deus. Deus não quer isso. Deus quer a totalidade da nossa vida, do meu coração, do seu coração. E eu termino dizendo que o conhecimento de Cristo, ele traz implicações para a vida pessoal, ele muda o meu caráter, ele muda o meu ser. Esse conhecimento de Cristo traz implicações na vida social, ele melhora a vida familiar, ele melhora você como cidadão, ele melhora você como pai, ele melhora você como marido, ele melhora você como esposa, ele melhora você como cidadão dessa terra, ele melhora você como patrão, ele melhora você como funcionário, ele melhora a sua vida. E é disso que Paulo está falando aqui, desta totalidade de uma vida que é de Deus e para Deus. E eu pergunto, quanto do seu coração é de Jesus? Quanto do seu coração e do meu coração é de Jesus?